Bom dia, meu nome é Leonardo Lopes e hoje não vamos comentar nenhum filme. Vamos trazer, na verdade, uma visão de níveis de cinema. O cinema faz parte da cultura, o cinema é arte e todos nós interagimos com o cinema desde criança. Então, no vídeo de hoje, nós vamos trazer aqui o que eu chamo de 7 níveis de cinema. Na verdade, essa noção de nivelar o cinema, trazer gradações, vários outros autores trazem, o YouTube está recheado desses níveis de cinema. Cada pessoa procura trazer aí diversos níveis. E eu vou trazer aqui uma perspectiva de níveis de cinema. Eu adianto que eu assisti e li algumas coisas sobre essa nivelação de cinema, e o que me chamou a atenção é que a maior parte das pessoas que trazem isso, principalmente no YouTube, elas não conseguem sair de algo que eu considero mais assim como formal ou mesmo uma espécie de manual. É claro que se você é um estudante de cinema ou um estudante de artes visuais, você vai ter a tendência a trazer vários níveis de cinema a partir de referências de leitura. E isso não é totalmente ruim. No meu caso aqui, especificamente, eu sou professor de filosofia, então boa parte da minha leitura vem baseada em certos aspectos filosóficos, mas em algo também que eu senti falta em alguns comentários que eu ouvi, que seria uma visão mais vivencial. Eu, como sou da filosofia, a gente tem uma tendência a não acreditar muito num certo nível de verdade absoluta. A gente sempre considera que verdades são factuais, verdades são históricas e por isso elas mudam. Pode ser que elas demorem a mudar 1000 anos. São os paradigmas, por exemplo, como o da Idade Média, paradigma teocêntrico. Mas uma hora muda. Então, geralmente quem é da área de filosofia tem essa perspectiva de maior abertura. A gente enxerga as mudanças, mesmo que elas demorem a acontecer. Bom, dito isso, eu vou trazer uma visão aqui que é uma visão que tem elementos mais conceituais, elementos mais formais, mas é uma visão bem minha. Então não estou colocando aqui como uma visão última, a visão verdadeira. Você pode inclusive discordar aí nos comentários de tudo que eu falar e vai estar de boas mesmo, porque é uma visão muito pessoal minha. E eu coloco justamente essa visão pessoal porque em cinema as perspectivas culturais, sociais, vivenciais, familiares nas quais você está envolvido, e aí eu coloco também educacional, e vamos já falar sobre a questão da faculdade e tudo mais, elas influenciam a forma como você enxerga o cinema e como você faz as suas leituras. Dito isso, vamos para o vídeo então. São 7 níveis de percepção de cinema e 7 níveis meus. Da mesma forma, você pode colocar no comentário aí a sua perspectiva. Eu tenho 48 anos e estou bem próximo de completar 50. Então, isso também influencia. O fato de eu ser nordestino, por exemplo, também influencia. São percepções culturais que vão influenciar a forma como você enxerga tudo isso. Bem, vamos então aos 7 níveis aqui. Eu fiz aqui uma colinha aqui. Vamos trazer então aqui os 7 níveis. O primeiro nível que eu coloquei é o nível de infância. Então, o primeiro nível seria o nível de infância. No nível da infância, o que predomina com relação ao cinema é o deslumbramento, e principalmente um deslumbramento sensorial. Quando você vai à sala de cinema pela primeira vez, a criança, geralmente ali nos 7, 8 anos de idade, ela tem um deslumbramento sensorial. É a tela que fica, a sala que fica escura, é a tela que acende, é a questão de estar em um meio social, é um meio social, você está junto com outras pessoas, então existem regras de conduta ali, que muitas vezes, embora não sejam cumpridas, né? Eu me lembro, por exemplo, aqui,
E aí o vídeo ele é recheado dessas vivências, né? O tom aqui do vídeo é sair do formal e ir para as vivências. Uma vivência que eu tenho, por exemplo, é que quando eu fui assistir o segundo filme do Matrix, que ele era bem mais um filme de ação, um filme bem mais agitado, do começo ao fim do filme, eu fui numa sessão bem popular, foi cobrado um valor bem simbólico, num grande cinema aqui da minha cidade. Do começo ao fim do filme, as pessoas ficaram gritando. Enfim, eu acredito que aquelas pessoas não prestaram atenção no filme, ou não acharam que tinha alguma coisa digna de ser prestada atenção ali. Mas é uma vivência, é uma vivência. E ela também fala sobre isso, a vivência social, que é onde a gente vai chegar aqui no sétimo nível, a vivência social, e vamos falar sobre os Nickelodeons. Mas isso é para o final do vídeo. No caso da criança especificamente, existe toda uma dimensão sensorial, que pode partir também do grito. Uma criança, por exemplo, está assistindo um filme e se assusta com alguma coisa e grita. A criança ainda não tem muitos filtros. No meu caso, essa vivência, ela veio quando eu tinha mais ou menos 7 ou 8 anos, ali pelos anos 80, a partir de um filme bem específico, que foi Os Trapalhões no Rabo do Cometa. Eu fui assistir a esse filme com uma tia e com primos. Então, além do lance sensorial, havia também ali o lance afetivo. Não estou querendo dizer que esse filme seja o filme representativo da infância de uma criança. Eu só estou querendo dizer que para mim foi, porque a partir dali eu ah, vivenciei algo bem diferente com relação ao cinema. Uma outra experiência que eu tive foi em 89, quando fui assistir com um colega meu e o pai desse colega o primeiro filme do Batman. Quer dizer, ali havia também, além de toda aquela dinâmica, eu já tinha 12 anos, mas havia aquela dinâmica de sair com o colega, com o pai dele, com o responsável. Quer dizer, está muito ligado a essa dinâmica de passeio, que cria memórias afetivas. Então esse é o primeiro nível. Esse primeiro nível, a criança ela tem uma imersão total no cinema, ao ponto que ela não diferencia muito bem a realidade do cinematográfico. Eu lembro que por essa idade, quando eu tinha 10 anos, eu tinha muita dificuldade de assistir filmes de terror, principalmente os do Fred Krueger ou do Jason. E aí, a minha mãe sempre dizia para mim, quando eu ficava com medo, ela dizia assim, olha, isso aqui não é real, isso aqui é cinema. E a partir daí eu fui criando uma divisão entre o que é real e o que era cinematográfico. Hoje, com quase 50 anos, eu tenho uma percepção que aquilo era real, sim. O simbólico, ele é real. É real no outro nível, no nível simbólico. Mas ele é real, sim. E é por isso que hoje eu entendo que eu tinha medo. E tinha que ter medo mesmo. Aquilo era real. Aquilo falava de medos reais, no nível simbólico. Bom, esse é o primeiro nível, o nível da infância. Em um segundo nível, o nível da adolescência, e no meu caso específico, uma adolescência nos anos 90, porque eu não posso formalizar isso aqui como uma verdade absoluta, porque no meu caso, a minha adolescência foi nos anos 90. Quem está vivendo a adolescência agora nos anos 2020 tem uma outra perspectiva. Essas são perspectivas que eu não encontrei muito em comentários de internet. Não dá para formalizar e colocar isso aqui como uma verdade absoluta. No meu caso, eu fui adolescente dos anos 90. Isso implica todo um contexto de adolescência dos anos 90. Em geral, e eu não fugi dessa regra, o adolescente quer ver filmes de ação, filmes de aventura. Os meus favoritos eram os que tinham atores como Kurt Russell, Schwarzenegger, o Bruce Lee, era um pouco mais antigo, mas eu comecei a ver nos anos 90. E o filme representativo dessa época eu coloco Exterminador do Futuro 2, que foi um filme também que eu fui ver com minha mãe, com meu irmão, e sempre enfocando isso. Cinema é uma experiência sensorial, mas também uma experiência formativa. Aqui no meu caso, adolescência, mas também uma experiência emocional, social. Vejam que os dois exemplos que eu citei falam sobre família. Bom, o terceiro momento de cinema que acho que muitas pessoas passaram é o momento do blockbuster. É aquele momento em que você já está com 19, 22 anos e em que você é invadido por uma indústria cinematográfica. Essa indústria cinematográfica tem muita porcaria,
mas também tem coisas boas. E no final tudo acaba sendo bom no sentido que você reflete, tem um senso crítico. Mas é um momento da indústria cultural, e aqui, como eu sou da área da filosofia, eu cito aqui o Adorno, Theodor Adorno, que é um pensador que pensou muito a questão da indústria cultural. Aqui a dica para você pesquisar, dar uma pesquisada aí na internet, Wikipédia, no chat GPT, ler um livro do Theodor Adorno. Esse momento eu fui invadido, ali por volta dos 19, 23 anos, pela indústria cultural. Um filme bem específico dessa época que eu colocaria, que eu me lembro, seria o Star Wars. E, novamente, aqui entra também todo o contexto afetivo e vivencial. Eu tinha acabado, mais ou menos, de começar a trabalhar e foi o primeiro filme, ou o segundo, que eu comprei com o dinheiro que eu estava trabalhando. Ou seja, essas questões, elas envolvem também aspectos muito vivenciais. Eu gostava de Star Wars, da primeira trilogia, que aliás é a única que eu considero realmente digna, total de nota, mas o Star Wars, o primeiro filme, né, que é a Ameaça Fantasma, ele veio então como esse lance do blockbuster. Nessa época era ir à locadora, ainda não tinha os DVDs, tinham os DVDs, era o VHS, e ali você tinha uma seção dos blockbusters, que eram os filmes mais atuais, que estavam passando no cinema, a maior parte não prestava, não, não tinha qualidade, e a gente era inundado por esse aspecto, aquilo que eu costumo chamar como glutonaria cultural, né? É você consumir de uma forma desenfreada filmes sem um senso crítico. Então, foi esse momento. Muito bem. Um quarto momento, que eu colocaria aqui nos anos 20, né, nos meus anos 20, que foram mais ou menos ali por volta dos anos 2000. Sai o VHS, entra o DVD, ainda permanece a locadora, mas já começa aos poucos a entrar a internet. Muito embora nos anos 2000 a gente ainda não tinha a high speed, a velocidade de banda alta, né? Ainda era a velocidade de banda lenta, que era aquela de escada, então ainda não tinha muito acesso a filmes na internet. Esse momento aqui, e aí onde eu digo, ele é bem específico. Eu já tinha passado pelos blockbusters e esse momento aqui, ele é um momento da faculdade. Eu entrei na faculdade com 20 e poucos anos, faculdade de filosofia, que é uma faculdade que estimula muito o lance do pensamento crítico. E aí nesse momento aqui começam a entrar os chamados filmes cabeça, filmes cerebrais, filmes políticos, né? É o momento do filme iraniano. Os professores trazem. É um momento extremamente necessário, né? Um momento extremamente necessário. Mas são filmes mais cult, filmes de arte também começam a entrar aqui, que vêm pelas indicações dos professores, né? Dois filmes que eu elencaria aqui nesse momento, e aí claro que existem aqui várias referências, por exemplo, a novela Vague, com Truffaut, com Godard, o cinema russo com Tarkovsky, o cinema no Brasil de tom político ali dos anos 60, por exemplo, com Glauber Rocha. Quer dizer, as referências aqui são as mais variadas possíveis, né? E elas vieram muito pela faculdade, e ainda mais uma faculdade de filosofia. Por isso que eu estou dizendo que não dá para formalizar isso aqui e trazer 7 níveis como uma verdade absoluta. Né? Eu mal presto atenção em quem vem trazendo uma perspectiva dessa, que é uma perspectiva para mim que é de manual. Existe muito lance de subjetividade, de vivência, e isso é importante também. Um filme representativo que eu colocarei aqui são dois. E aí tem tons mais políticos. Primeiro, o Waking Life, que é um filme que, aliás, ele se tornou um pouco raro, eu não vejo ele muito em streamings. E depois um outro também que não é muito apreciado, digamos assim, ou não aparece muito, que é o Declínio do Império Americano. Todos eles vieram com esse tom político, com esse tom contestador, cultural, e por professores. Esse seria o quarto momento. O quinto momento, ele é, pegando aqui na minha colinha aqui, os meus 30 anos, né, que ocorreram de uma forma geral nos anos 2010. Os meus 30 anos. Aí já tinha, ainda estava, no meu caso, ainda com vivências acadêmicas de faculdade, mas já em outro nível.
Ele é aquele nível em que você já passou pelo lance do blockbuster, pelo lance de uma visão mais séria do cinema, né? O cinema iraniano, o Godard, Tarkovsky, Glauber Rocha, mas você começa a se voltar novamente para o que é simples, mas ao mesmo tempo tendo uma visão mais séria sobre esse simples. Eu me lembro de uma situação que eu passei em faculdade e que foi muito formativa para mim. Eu tinha mais ou menos 29 anos e um professor lá da classe, ele passou indicações de filmes e não tinha nenhum filme blockbuster na indicação dele. E o pessoal da turma começou a testá-lo, começou a citar filmes bem blockbuster, tipo Star Wars, Jornada nas Estrelas, e ele não conhecia nenhum. Nesse momento me deu um estalo. Eu disse, eu não quero ser esse tipo de pessoa, que é um cara que conhece cinema, mas cinema muito cerebral, cinema muito no sentido quase de manual, cinema quase que conceitual, mas ao mesmo tempo não consegue se voltar para o básico e não conhecer o básico. Isso foi formativo para mim. Então, quando eu tinha 30 e poucos anos, eu já tinha uma visão de falar de uma forma mais séria, filosófica, conceitual, mas muitas vezes sobre o besterol, né? Chamado besterol norte-americano, né? Ou sobre filmes mais simples, né? Filmes mais simples. Por exemplo, atualmente aqui no canal a gente fez, e estamos fazendo ainda agora com as animações gráficas, todo um percurso com os filmes do Resident Evil. E aí vai dizer, ah, Resident Evil é só zumbi, é só morte, é só explosão, é só tiroteio, não tem nada de sério. Tem. E a gente procurou trazer. Quem quiser conferir, sinta-se à vontade. Por exemplo, eu colocaria aqui, só para exemplificar, existiriam centenas de filmes para exemplificar, mas eu colocaria aqui o Resident Evil de 2012, que é uma animação gráfica, o Condenação, que é um filme que trata sobre geopolítica no leste europeu. Então, olha só, não é só zumbi, não é só matar zumbi, mas tem geopolítica no leste europeu. E aí a pessoa tem que minimamente conhecer geopolítica no leste europeu. Senão você vai ficar só naquele nível de assistir e achar que o filme é só sobre luta, sobre morte, sobre zumbi, sobre monstro, sobre isso ou aquilo outro. Esse seria mais um nível, o quinto nível. Então, um sexto nível que a gente pode colocar aqui é um nível que é de negação. Depois que você passa por todo um processo formativo, depois que você já se deslumbrou lá na infância, depois que você já conseguiu assistir uma quantidade absurda de filmes blockbuster, a maior parte deles de ação, depois que você já passou por esse momento mais cabeça, mais cerebral, de filmes mais políticos, né? Cinema russo, novela vague, cinema novo aqui do Brasil, Glauber Rocha, chega um momento em que você nega, porque por dois motivos. O principal, esse é mais formal, é mais universal. O outro é mais pessoal meu, mas também corresponde a uma faixa significativa de pessoas. O nível mais formal, que é mais universal, é porque você chega à conclusão de que você foi bombardeado pela cultura norte-americana em cerca de 85% de tudo que você assistiu. Então a, os filmes começam a enjoar. A verdade é essa. Essa faixa você já está com 40 anos, mais ou menos, que foi o que correspondeu comigo. Então, por exemplo, no meu caso, que acompanhei, isso aqui para dar um exemplo, existiram centenas de exemplos, mas a gente tem que dar um exemplo para poder fazer um recorte. No meu caso, que acompanhei, por exemplo, a Marvel e a DC Comics a partir dos quadrinhos, por exemplo, com os anos ficou extremamente enjoativo certos filmes, principalmente os que foram lançados no ano de 2010. Deu uma melhorada agora, aí nos anos 2020, novas perspectivas, mas ficou extremamente enjoativo. Eu já tinha essa experiência dos quadrinhos e a experiência dos filmes sempre parecia menor, muito embora trouxesse ali os personagens, os heróis, os vilões, a parte de computação gráfica, de efeitos especiais fosse melhorando, mas em nível de enredo e narrativa, que é o que a gente vai tratar no próximo nível, que é o último nível, foi ficando enjoativo.
Um outro aspecto, esse aqui é um aspecto bem específico, bem específico. Eu tive uma experiência religiosa bem específica e nesse contexto religioso, a questão do cinema era colocado como negativo. Então sempre se tinha um discurso de negação do cinema, que seria algo mundano, que seria algo que não corresponderia a uma verdade teológica da qual eu estava bastante imerso. Eu passei, por exemplo, 7 anos sem assistir cinema. Veja que depois de toda essa trajetória que eu coloquei aqui, eu passei 7 anos sem assistir cinema, que foi mais ou menos de 2013 a 2020. Assistia filmes específicos dessa religião em questão, mas não assistia os filmes como assistia antes. Hoje em dia, fazendo análise crítica, eu não vejo como negativo isso, porque eu me voltei mais tanto para o aspecto religioso, que naquele momento era bastante importante, quanto me voltei também, e acho que era isso que estava por detrás, para outras coisas, como por exemplo literatura, leitura mesmo de livros filosóficos, né? Eu sou professor de filosofia, então eu perdia, entre aspas, eu perdia muito tempo com certos tipos de filme, então eu pude me voltar mais para leituras, pude me voltar mais para o curso mesmo, tanto é que consegui concluir graduação, entrar, fazer mestrado, me tornei professor universitário logo depois. Então, quer dizer, todo um caminho, e aqui, claro, não estou colocando que era culpa dos filmes, só estou colocando que a gente tem percepções distintas em idades, para além dessas percepções mais universais. É por isso que eu estou batendo bastante nessa tecla, quem chegou aqui acompanhou todo o trajeto, de que a gente não pode especificar de uma forma universal, de uma forma única, de uma forma dogmática a experiência cinematográfica. Ela é muito subjetiva, ela é muito vivencial, ela é muito psicológica, ela diz respeito a visões de mundo e filosóficas que cada pessoa tem. Cada pessoa é um universo. O último nível, que é o nível que eu cheguei aqui, e eu não coloco esse como o último nível absoluto, eu não sei se terá ainda outros níveis, mas o nível que eu cheguei aqui é um nível de me voltar para os clássicos. E aqui eu não estou querendo dizer que são clássicos no sentido de filmes de arte, ou filmes cabeça, filmes cerebrais, filmes inteligentes, né? Mas os clássicos muitas vezes são filmes, por exemplo, eu posso citar o exemplo aqui da Fantástica Fábrica de Chocolates. Não é um filme cabeça, mas é um clássico. E aí o clássico, ou cult, é aquele que permanece. O filme cult é aquele que permanece. E por que ele permanece? Ele permanece porque ele vai falar de forma significativa para gerações diferentes. Então, por exemplo, recentemente eu assisti o Metrópolis. Metrópolis está fazendo esse ano, ano de 2026, ele está fazendo 99 anos. É quase um filme centenário. Metrópolis, que prenuncia toda a modernidade ou todos os problemas que o capitalismo trará em nível financeiro, mas também existencial para o século XX e para o século XXI, ele fala às gerações. Então, Metrópolis é um filme que falou a geração da minha avó, falou a geração da minha mãe e fala a minha geração. E falará, continuará falando para as gerações futuras aqui do século XXI. São os filmes cult. Os filmes cult, eles mostram as bases do cinema, como o cinema foi gestado, o que pretendia o cinema, como muitas vezes eles tinham que elaborar, a partir de jogo de espelhos, a partir da óptica, por exemplo, cenas que trouxessem efeitos especiais que hoje são muito simples por conta da computação gráfica, mas que na época não eram. Tem uma cena no Metrópolis, por exemplo, que eles, a partir de um jogo de espelhos, eles conseguem multiplicar quase que indefinidamente para criar uma multidão. Né? Quer dizer, havia toda essa dimensão de um contexto mais caseiro de fazer filmes. Os filmes cult também são cults porque eles trazem aquilo que é o principal de uma história, que é a sua narrativa. Os filmes, eles não são só efeitos especiais, eles são cult, eles são bons porque são boas histórias, né? Lembre aí, por exemplo, de um filme, e aqui estamos tratando de cinema e não de literatura, como O Senhor dos Anéis, em que o Bilbo
conta a história dele para crianças e a forma como elas estão hipnotizadas pela contação de histórias. Cinema é isso. Cinema é muito simples. É você contar uma boa história. Claro que pode ter efeitos especiais, mas no fundo, o que tem, e é por isso que esses filmes mais cult, mais clássicos, continuarão sendo filmes ao longo de 200 anos, porque tem boas histórias. Né? Pegue, por exemplo, no início do cinema, o Viagem à Lua, e a forma como aquilo ali mexeu com o imaginário das pessoas. E aí onde eu termino, aonde começamos, com as crianças. As crianças têm deslumbramento, as crianças têm um espanto com o cinema. Aliás, o espanto é como nasce a filosofia. A filosofia nasce de um espantar-se com o mundo. Perceber que no óbvio existe mais do que simplesmente o óbvio. E o cinema nasce justamente com os Nickelodeons, que eram locais onde você pagava o níquel, que corresponderia a centavos de real, e ali você tinha imagens que às vezes duravam 10 segundos. Você sentava no local, colocava uma capa aqui e ali você assistia a uma cena de beijo, ou uma cena de um luar, ou uma cena de uma luta entre dois homens. Era o movimento que começava a invadir o imaginário das pessoas. E isso foi o que o cinema trouxe. A mesma sensação que aquelas pessoas tiveram no clássico, né? Quando elas veem o trem vindo em direção a elas e elas se levantam e saem correndo. O cinema tem essa característica de alterar as percepções sensoriais, imagéticas, mentais das pessoas. Eu termino aqui com o Van Gogh. Van Gogh imprimiu de uma forma estática movimento. Quando você observa lá o Noite Estrelada do Van Gogh, existe movimento, embora tudo esteja parado, mas se você começar a olhar bem para a tela, você vai ver que ele estava tentando captar o movimento. O mesmo movimento que ele devia ver nos trens, né? Uma sociedade que se tornava cada vez mais rápida, cada vez mais dinâmica, cada vez mais sem tempo, onde o tempo começava a encurtar cada vez mais, que é o símbolo dos nossos tempos modernos, que nasce justamente com a modernidade e que tem o seu auge na Revolução Industrial. Mas essas são outras histórias ou outras aulas. Se você gostou do material que trouxemos aqui, se conseguiu chegar até aqui, eu peço aquele like, aquele compartilhamento e vamos ficando por aqui. Obrigado.